Olá, família Palotina, que nos acompanha nessa formação especial que está sendo oferecida pela União do Apostolado Católico no Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este segundo tema da formação, que tem como assunto principal a origem e o objetivo da União do Apostolado Católico. Vamos acompanhar os inícios da União do Apostolado Católico e você poderá estudar um pouco melhor sobre este tema. Ainda muito jovem, Pallotti descobriu Deus como aquele que ama tudo o que criou. Essa experiência aumentou nele o desejo de responder ao amor de Deus, com todas as suas faculdades, e ajudar o maior número possível de pessoas a fazerem o mesmo. A sua atividade de diretor espiritual no Colégio da Propagação da Fé, que exerceu desde 1833, logo convenceu Pallotti de que a Igreja, com os meios utilizados até então, não seria mais capaz de realizar as tarefas que lhe eram apresentadas nas novas possibilidades de difundir a fé, especialmente no mundo da língua inglesa. Isso encontramos nas obras completas de São Vicente Pallotti, número 120. Quando ele conheceu as necessidades dos cristãos caldeus nos atuais territórios do Irã e do Iraque, Pallotti, em 4 de dezembro de 1833, escreveu um apelo dirigido a todos os bons católicos do mundo inteiro, para prestar assistência, juntamente com aquela igreja local. No ano seguinte, 1834, Pallotti reuniu ao seu redor um comitê de leigos e padres que trabalhavam para o apoio da Igreja Católica. Entre os anos de 1834 a 1839, Pallotti alcançou uma crescente clareza em relação à configuração da obra que ele fundou no ano de 1835. A história unificada da União vai de 1820 a 1846, quando o padre Vicente se mudou para a Igreja do Santíssimo Salvador, em Honda, e tomou a decisão de criar, legalmente, a Sociedade do Apostolado Católico. Essa história está repleta de mal-entendidos, dificuldades, contrastes, e trouxe a Pallotti os sinais de morte. Sobre isso falaremos um pouco mais adiante. No entanto, durante uma curta e dolorosa história unificada, a União, antes de ter a aprovação jurídica do corpo e do motor central da sociedade, padres e irmãos, criou e dirigiu as mais importantes iniciativas pallotinas, tais como os oratórios noturnos, as escolas noturnas, que começaram em 1819 e 1820. Em 1833, o mês de maio para os enclausurados, eclesiásticos e leigos e a Conferência Semanal do Clero. O oitavário em 1836, o Colégio de Missões Estrangeiras, criado em 1835, a resposta generosa à epidemia de cólera de 1837, os cuidados do Hospital Militar em 1843 e, finalmente, a Missão de Londres de 1844. Quase todas essas atividades começaram, ocorreram e tiveram sua coordenação na Igreja do Espírito Santo dos Napolitanos, aonde Pallotti viveu boa parte de sua vida. Portanto, a data referencial do nascimento da UAC, a União do Apostolado Católico, aceita como inspiração, intuição de Pallotti, ocorreu exatamente no dia 9 de janeiro de 1835. O fato ocorreu quando celebrava o oitavário da Epifania, no momento de ação de graças, após a celebração da Santa Missa. A sua experiência foi assim descrita: Meu Deus, minha misericórdia, em sua infinita misericórdia, você me concede, de uma maneira particular, promover, estabelecer, propagar, aperfeiçoar, perpetuar, pelo menos com o desejo mais vivo de seu Santíssimo Coração. 1. Uma piedosa instituição e um apostolado universal a todos os católicos, para promover a fé e a religião de Jesus Cristo entre todos os incrédulos e não católicos. 2. Outro apostolado oculto para reavivar, preservar e aumentar a fé entre os católicos. 3.
uma instituição de caridade universal, no exercício de todas as obras de misericórdia espiritual e corporal, para que você, no caso o Senhor Deus, seja conhecido no homem como possível, uma vez que é uma caridade infinita. Isso encontramos nos documentos da Fundação. Em 1835, Vicente Pallotti, em uma experiência mística vital, fez uma profunda experiência do infinito amor e misericórdia de Deus. Padre Francisco Todisco coloca esta sua experiência como um momento fundamental do recebimento do carisma, ou seja, dom espiritual que lhe foi confiado pelo Espírito Santo para o bem da Igreja de Jesus Cristo. O carisma foi a intuição e a inspiração para estabelecer na Igreja a união do apostolado católico, uma instituição múltipla, isto é, com muitas facetas. Pallotti então vê e sente as grandes necessidades do mundo e da Igreja. Todos os fundadores partiram de uma viva e forte percepção das necessidades da humanidade e da Igreja. Para Pallotti não foi diferente. As suas iniciativas e trabalhos foram orientadas à superação de tais dificuldades, por meio da iluminação da fé e do conhecimento destas realidades, mediante os seus contatos com o mundo missionário, como espiritual, no seminário da propagação da fé. As grandes necessidades do mundo, percebidas e sentidas por ele, situavam-se sobretudo no plano religioso. Ele olhava tudo isso com os olhos do coração e com o coração do Cristo apóstolo, do Cristo missionário, do Cristo enviado do Pai. Um mundo a ser salvo e conduzido ao Pai Celeste. Ele constatava que a grande maioria da humanidade desconhecia Jesus Cristo e não cria nele, e por causa disso era infiel, isso é, sem a fé cristã. Por isso, Pallotti sentiu a necessidade de trabalhar de forma organizada para unir as forças vivas da Igreja. Esse era o objetivo central da sociedade. Exclusivamente a santificação daqueles que a compõem e a propagação da fé católica em todo o mundo. A vocação à santidade não está reservada a um setor da Igreja, mas é um chamado universal, voltado para todos os batizados, sem exceção. Em sua essência, para os fiéis leigos, a santidade significa viver coerentemente sua fé no dia a dia, em seu trabalho profissional e no seu estado de vida. O leigo é um cristão e seu apostolado está relacionado com o papel que ocupa na sociedade temporal, ou seja, com as responsabilidades específicas de sua condição de leigo, no mundo profissional, social, econômico, cultural e político. O leigo que não separa a fé e a vida, a aceitação do Evangelho e a ação concreta nas mais variadas realidades temporais e terrenas, dá testemunho do que crê. Ali é o seu apostolado. Viver a sua vocação específica o conduz ao coração do mundo como um caminho de santidade. Segundo Pallotti, o corpo central e motriz do apostolado católico é composto de eclesiásticos e de leigos. Eles se reunirão, irmanados entre si pela caridade, em local oportuno, para atender à perfeição de si mesmos e para preparar o espírito daqueles que queiram dedicar-se às missões. Mas a congregação seria a alma e a parte motora da sociedade e deve garantir-lhe a unidade, a estabilidade e a eficiência. Outro fator importante para a sociedade do apostolado católico é de se opor, por meio de uma ação viva e eficaz, a tudo aquilo que conspira contra a religião. Por isso, pretendia reunir toda a ação evangélica, as orações e as ofertas daqueles que se inscreviam na sua obra, para criar um exército de devotos, um corpo de fiéis zelosos e fervorosos em matéria de fé e de religião. Como corpo auxiliar da Igreja, os membros deveriam ser como trombetas evangélicas, que fomentassem em todos o desejo de propagar a fé pelo vínculo da caridade.
Para Palotti, a finalidade da obra do apostolado católico é reunir a ação evangélica daqueles que dela fazem parte, para auxiliar as obras de piedade e zelo existentes e aumentar os meios para propagar a religião católica sob a dependência do Papa. Para alcançar mais facilmente seu vasto objetivo, a sociedade une-se e convida a unir-se a ela outras sociedades católicas, religiosas e corporações, para trabalharem unidas, porque, para ele, os trabalhos só terão êxito quando todos concentrarem suas forças e caminharem em uma mesma direção. Todos podem fazer parte, leigos, religiosos, padres seculares e irmãs, individualmente ou em grupo, que, conscientes da obrigação que possuem, por essência da criação, de salvar a si mesmos e aos outros, inscrevendo-se, dão seu nome, a obra, as orações e a contribuição à sociedade para vir em auxílio da Igreja, Papa, bispos, párocos, as missões, segundo Jesus Cristo, apóstolo do Pai Eterno. Por isso que o apostolado nasce do batismo. E Palotti foi mais seguido por leigos do que por padres, mas o corpo central e motor do apostolado universal se reunia com seus leigos para atender à própria perfeição, ou seja, crescer em santidade, para ser apóstolo. O preceito da caridade é o argumento para chamar todos ao apostolado. O apostolado feito em benefício da salvação do próximo é fruto da caridade. Como Jesus é apóstolo do Pai Eterno, assim todo cristão é apóstolo dele. O apostolado de Jesus Cristo é a sua obediência ao preceito do Pai Celeste. Vale dizer, é a própria obra da redenção. Esse argumento é tão importante para Palotti que ele coloca a vida de Jesus Cristo como norma para os seus continuadores. Palotti não teve a preocupação de apresentar uma descrição do que seja o fiel leigo. Mais do que falar do leigo, ele acentuava o ser cristão, para se referir a todos os membros da Igreja e justificar o direito e o dever de todos participarem do apostolado de Jesus Cristo. O batizado deve inserir-se, identificar-se perfeitamente com Cristo, de tal maneira que ele é constituído originalmente o modelo do apostolado de todos. Pelo batismo, o cristão é colocado em perfeita comunhão com a vontade salvífica do Pai, isto é, com o apostolado. A caridade constitui o cristão, unindo-o ao Pai, e é o seu dinamismo apostólico. Deste modo, o cristão se torna, em Cristo, imagem e semelhança de Deus. Esta imagem e semelhança se verifica, em primeiro lugar, no amor ao próximo, que é a ação salvadora. Desta forma, a teologia do apostolado de Palotti entra em sintonia com a própria teologia da Igreja, expressa no Vaticano II, anos depois, que disse: a Igreja, antes de ser hierárquica, é povo de Deus. Portanto, o apostolado não é prerrogativa daqueles que têm jurisdição e ministério, mas pertence a todos os batizados. O apostolado é católico. Esta é uma afirmação que faz de Palotti um autor avançado, visto que o termo apostolado é relativamente recente. Palotti via também muitos fiéis separados do verdadeiro rebanho de Cristo, hereges e cismáticos. Se a existência dos pobres e dos doentes o entristecia e o comovia, muito mais ainda sofria e comovia-se ao ver a maior parte da humanidade privada da luz e da presença salvadora de Jesus Cristo. Ele percebeu que o mundo precisava ser evangelizado para poder ser salvo por Jesus Cristo e ter a vida eterna. Como não há evangelização sem evangelizadores, e estes eram muito escassos, era preciso multiplicá-los e qualificá-los, isto é, formá-los, habilitá-los e enchê-los do Espírito de Cristo. Além de poucos, os ministros ordenados estavam muitas vezes desunidos. Palotti lamentava a divisão entre o clero diocesano e o clero regular, a separação entre os religiosos,
os clérigos e os leigos. Os clérigos acreditavam que o apostolado era privilégio próprio. O próprio ministério sacerdotal era muitas vezes subordinado a interesses materiais, o que alimentava o carreirismo e a competição entre os membros da hierarquia eclesiástica. Além disso, o clericalismo fomentava a passividade dos leigos. São Paulo VI disse em Frascati, em 1963, diante do corpo de Palotti, que o mundo dos leigos era passivo, sonolento, tímido e incapaz de expressar-se. Esta passividade dos leigos era causada não só pelo clericalismo dominante dos clérigos, mas também pela grande ignorância da vocação apostólica ou evangelizadora própria de todos os cristãos, por uma falta de fé viva e de uma caridade ardente. Por isso, os leigos devem elevar-se a esta consciência que é dada, como sabeis, não somente pela necessidade de alongar braços, eu diria, do sacerdote, que não chega mais a todos os ambientes e já não dá conta de todas as tarefas. Ela provém de algo mais profundo e de mais essencial, isto é, do fato de que também o leigo é cristão. Segundo o Papa Bento XVI, todo batizado recebe de Cristo, como os apóstolos, o mandato da missão. Para o Vaticano II, cada um é apóstolo segundo os dons e os carismas recebidos do Senhor. Há na Igreja diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Para Palotti, o apostolado cristão brotava de uma fé viva e de uma caridade ardente, e sem elas não há apostolado e nem interesse em propagar a fé cristã no mundo. Entendi ainda que o apostolado não é apenas o trabalho do missionário, mas é o apóstolo, aquele que reza pela evangelização do mundo e aquele que com a sua ajuda material colabora para a evangelização. Guiado pelo Espírito Santo, Palotti compreendeu os sentimentos de Cristo e penetrou no sentido mais profundo da palavra de Deus e entendeu que toda a Igreja e todos os seus membros estão chamados a se empenhar na continuação do apostolado de Jesus Cristo ou no prolongamento de sua missão no mundo. Viu que o empenho da salvação do mundo pertence a toda a Igreja e a cada um dos seus membros. Palotti compreendeu que Deus quer que o homem coopere ativamente na salvação eterna do seu próximo. Não apenas os ministros ordenados, mas também todos os cristãos são chamados a cooperar eficazmente na propagação da fé no mundo inteiro e, por isso, ajudar o próximo a conseguir a sua felicidade eterna. Para Palotti, todos os homens, pelo fato de serem imagem e semelhança de Deus, devem empenhar-se em ajudar o próximo a conseguir a vida eterna, pois Deus, em todas as suas ações voltadas para fora, procura sempre o bem do homem, até o ponto de enviar o seu único filho, para redimir o gênero humano com sua morte de cruz. Deus é perfeito no amar o homem. Desde toda a eternidade o amou e o ama eternamente. Também o homem, na medida de suas possibilidades, deve imitar a Deus, amando o seu próximo com a eficácia das obras. E o próximo é todo ser humano, de qualquer condição, clima, nação, etc., capaz de conhecer a Deus. São Vicente Palotti afirmava que todos os fiéis são chamados a imitar a Jesus Cristo, que é o apóstolo do Pai Eterno. Por isso, todos são chamados, conforme a sua condição e o seu estado, ao apostolado. Mas o que ele entende por ser apostolado? Por estar participando do apostolado? Partindo da significação etimológica da palavra apóstolo, ele também dá a significação de apostolado. Assim escreveu: Nosso Senhor Jesus Cristo é o apóstolo do eterno divino Pai, porque, enviado por ele para reparar a glória ultrajada da sua majestade,
e para redimir o gênero humano, tornado massa de perdição pelo pecado de Adão. O apostolado de Jesus Cristo é a sua obediência ao preceito do Pai Celeste, vale dizer, é a própria obra da redenção. Os 12, nomeados no capítulo 6 de São Lucas, são os apóstolos de Jesus Cristo, e tudo o que eles, de acordo com o mandato de Jesus Cristo, fizeram pela maior glória de Deus e pela salvação eterna das almas. Esse foi o apostolado deles. Apostolado é, portanto, a própria obra da redenção ou da salvação. E apóstolo é aquele que realiza a obra da salvação. Mas é também apóstolo aquele que coopera para a realização da salvação, preparando-a ou colaborando para a sua realização, expansão e consumação. Assim, Maria é a rainha dos apóstolos, porque mais do que ninguém, depois de Jesus Cristo, contribuiu na sua condição para a propagação da fé e a dilatação do reino de Jesus Cristo. Por isso, cada um que, conforme o seu estado e suas forças, e confiando na graça divina, se dedica quanto pôde à propagação da fé, pode merecer o nome de apóstolo, e tudo o que ele fizer para tal fim será seu apostolado. Daí a conclusão de Pallotti: apostolado católico é fazer o que cada um pode e deve fazer para a maior glória de Deus, para a eterna salvação própria e dos demais. Diante da situação em que se encontrava o mundo privado da luz da fé cristã e também da situação lamentável em que se encontravam muitos cristãos, nos quais estava amortecida a fé e apagada a caridade, e por isso mesmo sem condições para praticar as obras da caridade salvífica, Vicente Pallotti viu a necessidade de fazer uma campanha em favor do reavivamento da fé e do reacendimento da caridade cristã entre os católicos, pois somente assim eles seriam capazes de interessar-se pela salvação eterna e do próximo. Daí o seu propósito inicial de jovem padre: reavivar na Itália e no mundo inteiro o espírito dos primeiros cristãos. Na sua mente e no seu coração foi amadurecendo a ideia de despertar em todos os cristãos o espírito apostólico ou missionário de Jesus Cristo e de motivar toda a comunidade cristã a engajar-se na propagação da fé no mundo inteiro, pois a propagação da fé, ou a evangelização de todos os povos, ou a reunião de todos os homens no mesmo rebanho de Cristo, é a obra mais própria da comunidade cristã, a mais necessária para a humanidade, a mais agradável a Deus e a mais meritória para todos os fiéis. Então, o que São Vicente Pallotti realmente queria com a sua fundação? Podemos dizer que Pallotti queria resgatar e promover o apostolado católico na Igreja, isto é, conclamar a todos, para que assumissem o seu compromisso de cristãos. Ele foi o grande batalhador do apostolado universal, o qual ele colocou a união do apostolado católico ao seu serviço e promoção. Com a sua fundação, Pallotti colocou-se por inteiro a serviço do apostolado católico, e cada um, instituído pelo próprio Cristo na sua igreja, para a salvação do mundo. Ele fundou uma comunidade eclesial apostólica a serviço do apostolado universal. Essa ideia surgiu quando alguns católicos, sacerdotes e leigos, sem pensar em nenhuma pia sociedade concreta, buscavam em Roma oportunos meios religiosos, adequados ao cultivo da fé e da piedade dos católicos que vivem em região de infiéis. O carisma de São Vicente Pallotti envolve a todos os relacionados com Deus, com a humanidade, com a Igreja e com a história. Esses elementos ele envolve com uma profunda compreensão de Deus como amor infinito e misericórdia infinita. Por amor, Deus criou o mundo e colocou nele o homem feito à sua imagem e semelhança. Por amor, feito misericórdia, Deus quis salvar o homem perdido e para reconduzi-lo, por meio do seu Filho Jesus Cristo, à comunhão com ele. Por amor, Jesus Cristo realizou a vontade salvífica do Pai
e quer a salvação de todos os homens. Palotti sentiu que toda a humanidade não só necessita da salvação, como é chamada a ser salva pela infinita misericórdia de Deus. Palotti viu a humanidade como o alvo do amor de Cristo, vivo e atuante em cada coração cristão. Diante da imensa maioria que ainda desconhece o Cristo, todo o fiel deve empenhar-se pela salvação da humanidade, por meio da oração, da pregação do Evangelho e do exercício da caridade cristã. Ele entendeu também que a comunidade cristã inteira deve continuar e prolongar, no espaço e no tempo, a salvação realizada por Jesus Cristo, mediante a sua morte, ressurreição e comunicação do seu Espírito. Para Palotti, o trabalho de evangelização e de salvação não deve ser feito de modo isolado, mas de modo ordenado, isto é, em conjunto. A sua fecundidade depende da sua unidade. É necessário, portanto, unir forças no trabalho em favor do Evangelho. São Vicente Palotti, portanto, foi o grande incentivador do apostolado universal. Ele procurou despertar o espírito missionário e evangelizador em toda a Igreja. De modo particular, ele procurou redescobrir e promover o engajamento apostólico ou missionário de todo cristão leigo. Podemos dizer que ele contribuiu bastante para a redescoberta e a revalorização do espírito e do empenho missionário de toda a Igreja, especialmente dos leigos, que no seu tempo eram passivos e inexpressivos em termos de missão e de apostolado. Palotti intuiu, viveu, proclamou e promoveu a missionariedade ou apostolicidade de todo o cristão. Mostrou com a palavra e a vida que ser cristão é cooperar eficaz e generosamente para a salvação eterna do próximo e para a glorificação infinita de Deus. Portanto, podemos dizer que cada carisma envolve uma batalha constante e autêntica para entender e para ser tudo aquilo a que somos chamados. Essa é a essência de toda vocação e do nosso chamado palotino. Isso significa que nunca encontraremos uma definição absoluta de nosso caminho, de nossa identidade. O carisma da união é um dom do Espírito Santo e, portanto, uma comunicação da graça divina ao ser humano. Seremos sempre um povo de peregrinos que busca cumprir a obra de Deus. A você que nos acompanha e que está realizando esta formação, pode, junto com o seu grupo, muitos estão fazendo desta maneira, de juntar-se em grupos maiores para poder refletir e estudar estes temas da União do Apostolado Católico. E por isso deixamos outras 3 perguntas para que vocês juntos possam responder e cada um também enviar as suas respostas, como já indicado no e-mail. Para refletirmos, primeira pergunta: quais foram as primeiras atividades exercidas pelo nosso santo fundador? Conversamos sobre isso no início desta formação. Segunda pergunta: o que levou Palotti a criar uma associação que envolvesse todas as classes de pessoas? O que o motivou? Também falamos um pouco depois das atividades exercidas, essa motivação de Palotti a fundar essa associação, ou mais especificamente a união. E terceira pergunta: como você descreveria essa atitude de Palotti diante das necessidades do seu tempo? Essa atitude de Palotti, o que ela diz a você como empenhado ou futuro empenhado da União do Apostolado Católico? Aí estão as perguntas para que possamos refletir juntos, você e seu grupo, e continuarmos juntos nessa missão de evangelizar e continuarmos nessa formação especial sobre a União do Apostolado Católico, nosso pai fundador São Vicente Palotti e as obras que ele realizou a seu tempo. Deus abençoe você, seu grupo, sua família e todos aqueles que nos acompanharam neste vídeo. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus em tudo e sempre.